Fala, amigos do Esquema Tático, beleza? Eu sou o Frederico trazendo mais um ET Aposta para vocês. Eu não fiz o vídeo na sexta porque, né, é, eu tava muito cansado por causa do trabalho. Daí as apostas de sábado eu coloquei lá no Twitter. Não estamos indo muito bem. Começamos bem, né? Coloquei 7 apostas para esse sábado. Acertamos duas, erramos três, né? O Borussia Mönchengladbach peidou em casa para o Mainz, que é um time que estava na metade de baixo da tabela. O Bayern de Munique peidou para o Frankfurt. E pelo segundo jogo seguido, o Atlético de Madrid peidou pro Levante jogando em casa, né? Estão até falando, fazendo piada que o Atlético de Madrid vai ser o novo São Paulo, né? Abriu uma diferença muito grande sendo colocado e conseguir perder o título. Vamos ver, né? Se continuar desse jeito. Mas, enfim, antes de tudo, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, tu tem que estar de volta. Inclusive, foi lá que eu postei essas apostas. E também siga a gente nas redes sociais, dá aquele joinha no vídeo, faz seu comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho, toda aquela coisa. E antes de começarmos, Greg, solta a vinheta aí. Bom, gente, tem bastante aposta. Fiz um mutirão só do domingo, então 10 apostas com uma múltipla juntando essas 10 e mais o bônus de aposta, que é o jogo da capa, que é o Flamengo e Inter, tá? Mas antes da gente falar do Flamengo e Inter, vamos falar dos outros campeonatos, começando pelo Campeonato Nacional. Então a gente vai começar com o jogo entre. Começar pelo Campeonato Italiano, primeiramente, né? Vamos começar aí pela Série A Team. E a gente vai falar dos cabeças do campeonato, né? Primeiro a Roma visita o Benevento, né? E o Benevento tá ali perto da zona de rebaixamento, não venceu nenhum dos últimos 5 jogos, enquanto a Roma tá em terceiro. E tem uma chance boa de colar nos líderes, porque Inter de Milão e Milan se enfrentam. Então é a chance de vencer, primeiro descolar da rival Lazio, que venceu hoje e chegou ao mesmo número de pontos que a Roma, e também da Juventus, que está fora da classificação de Champions League, mas tem 2 jogos a menos, né, na tabela. Um jogo a menos que a Roma, 2 a menos que a Lazio, por exemplo. Então, já que tem jogos a menos, a Juventus provavelmente consiga ultrapassar. Então, é importantíssimo entrar para a Roma. Vitória da Roma, odd de 1,50. O outro jogo é entre os rivais, é o grande clássico, é o jogo que vale a liderança do campeonato. Eu não falo que vou decidir o título, porque ainda tem bastante rodada. E é o que eu falei, a Juventus tem jogos a menos, vira e mexe o Milan e a Inter tá dando umas peidadas, o Milan mais ainda, né? O Milan acho que tá faltando elenco, apesar de ter um time principal bom, tá faltando elenco pro Milan. Inclusive o Milan peidou no meio da semana na Europa League, que tava ganhando de 2-1 com um a mais e conseguiu tomar um empate no último minuto. Parabéns, Milan, vocês são ridículos. Mas enfim, falando desse jogo, é um clássico, os dois com força máxima, Lukaku de um lado, Ibrahimovic de outro. Então, para esse jogo, eu vou para ambas marcam, odd de 1,61. Bom, daqui a gente vai para a Ligue 1. Então, vamos falar também dos cabeças. O Lyon venceu ontem, né, mantendo a liderança, mas o Lille pode tomar a liderança do Lyon. E para isso precisa vencer o Lorient fora de casa, o Lorient que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, inclusive está com o mesmo número de pontos que o Nantes. E vamos apostar na vitória do Lille para reassumir a liderança do campeonato francês, odd de 1,80. O Lille é um time muito bom, jogou muito bem essa temporada. O outro jogo é do super favorito PSG, recebendo o Mônaco em casa, o PSG que está um ponto aí dos líderes, inclusive se vencer pode assumir a liderança, porque se vencer passa o Lyon, e se o Lille não vencer, consegue voltar a assumir a liderança do francês depois de muito tempo. Ele vai enfrentar o Mônaco, que está 5 pontos atrás, vem em ascensão, vem numa grande arrancada o Mônaco, só que vai enfrentar o PSG, né? Então eu acho que o PSG vence esse jogo, vale liderança. O PSG não joga, não tem Champions League no meio da semana, né? Jogou agora, atropelou o Barcelona lá no Camp Nou. Então vou apostar na vitória do PSG, odd de 1,61. E agora a gente vai para o Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro a gente tem uma cacetada de apostas. Vamos começar com o jogo do Corinthians. O Corinthians vai receber o Vasco. O Corinthians que vem de 3 jogos sem vencer. O Vasco não venceu nenhum dos últimos 5 jogos, vem de 3 derrotas seguidas, então os dois em um cenário ruim. O Corinthians aí com 2 derrotas seguidas, o Vasco com 3. E isso complicou muito as chances do Corinthians de brigar pela pré-Libertadores do 8º lugar que está com o Santos, mas ainda há chance. Ou seja, o Corinthians está 4 pontos atrás do Santos, temos
6 pontos em jogo. E o Corinthians precisa vencer para chegar a 52, ficar 1 ponto do Santos e torcer para o Santos perder para o Fluminense para chegar na última rodada vivo. O Vasco, por outro lado, precisa vencer para tentar fugir na zona de rebaixamento. O Vasco é uma situação muito complicada. Quem está brigando aí tá 1 ponto só na frente do Goiás, que é o 18º, tá 1 ponto atrás do Bahia, que é o 16º, e aí já se complica um pouco mais, tá 4 pontos atrás do Fortaleza, que está em 15º, e 6 do Sport está em 14º. Jogo muito complicado, mas eu acho que o Corinthians tem mais time. O Vasco, apesar de ter peças individuais interessantes, como o Cano e o Benítez, até mesmo o Thales Magno, o Luxemburgo parecia ter acertado esse time, mas não acertou. O Vasco jogando muito mal. E eu acho que o Corinthians está muito melhor organizado pelo Mancini. Ainda tem chance, então acho que vão brigar por essa possibilidade. Então, eu aposto na vitória do Corinthians, odd de 1,90 para a vitória do Corinthians. O próximo jogo é o do Grêmio. O Grêmio que, apesar de ter a final da Copa do Brasil, precisa... o Grêmio não tá ali ainda, não briga, mas já está classificado, né? É muito remota a chance do Grêmio... Não, na verdade, sim, desculpa, eu estava lendo aqui a tabela e me perdi. Bom, o Grêmio precisa apenas de um empate, vai enfrentar o Atlético Paranaense, e a única chance do Grêmio ficar fora do G8 é se perder para o Atlético Paranaense, porque se o Santos vence o Fluminense, o Grêmio, ele ultrapassa o Grêmio, empata o número de pontos, mas vai ter mais vitórias. Então o Grêmio já cai para sétimo, e se perder o jogo vai ficar apenas 3 pontos na frente do Atlético Paranaense, que tem uma vitória a mais que o Grêmio. O Grêmio foi o time que mais empatou nesse campeonato, são 17 empates, ou seja, o Grêmio empatou quase um turno inteiro. Então, o número de vitórias do Atlético Paranaense é maior. Então, se o Atlético Paranaense bate o Grêmio na próxima rodada, nessa rodada, quer dizer, e na próxima rodada vence também, o Grêmio vai ter que arranjar um empate para não perder, não sair do G8. Então, vencer o Atlético Paranaense é garantir a sua vaga na Libertadores, mesmo que seja na pré. Então, vamos apostar na vitória do Grêmio, que eu acho que tem mais time, deve ir com o time completo, até mesmo para ser o último jogo antes da final da Copa do Brasil, que é só no domingo que vem. Então, vitória do Grêmio, 1,75. Próximo jogo é entre Santos e Fluminense. E a chance do Santos praticamente carimbar a sua ida à Libertadores no próximo ano. O Santos, que está 3 pontos na frente do Atlético Paranaense e 4 na frente de Corinthians e Bragantino. Se o Santos vencer, obviamente o Atlético Paranaense não ganhar, por exemplo, o Santos está classificado para a próxima Libertadores. Em contrapartida, você tem o Fluminense, que vem numa campanha incrível, incrível mesmo a campanha do Fluminense. Ninguém esperava um quinto lugar com o time limitado que o Fluminense tinha montado para esse ano. Então, meus parabéns aí ao técnico do Fluminense, que vem fazendo um trabalho extraordinário, e aos jogadores que vem conseguindo desempenhar um bom papel e briga ali para tentar uma vaga direta. Sim, o Fluminense entra nesse cenário, que está brigando ali com o Atlético Mineiro e com o São Paulo com uma vaga direta. Só que o Santos tem um fator Marinho e Soteldo que estão voando muito. Então, apesar dos desfalques no meio de campo, que foi a saída do Pituca e do Veríssimo após a Libertadores, o Santos vem engrenando 2 vitórias seguidas. Eu acho que o Santos na Vila é muito forte. Eu vou apostar na vitória do Santos, odd de 2,05. Próximo jogo temos o do Bragantino. Bragantino-Goiás. O Bragantino no mesmo cenário que o Corinthians, precisando vencer. Inclusive, o Bragantino para conseguir uma vaga da Sul-Americana. Então, assim, fora o Bragantino tentar ali, ter um sonho ali de um tropeço do Santos e vencer o Goiás e conseguir ali uma vaga para tentar ali o milagre pelo 8º lugar do Campeonato Brasileiro, o Bragantino ia estar brigando, inclusive o Corinthians também, eu não reparei isso, reparei agora, estão brigando para ficar na vaga de Sul-Americana, porque o Corinthians tem 49, o Bragantino tem 49, o Ceará tem 46, e logo depois tem Atlético Goianiense com 46. Então, se Ceará e Atlético Goianiense vence essa rodada, o Corinthians e o Bragantino não, fica todo mundo com 49 e vira uma briga para ir para a Sul-Americana, para participar de uma competição internacional. Então, o Bragantino, que vem de 2 empates, se vencer o jogo, praticamente garante ali por conta do número de vitórias, garante a sua ida sul-americana, uma competição internacional, e vai enfrentar o Goiás. Um Goiás que era um time considerado morto, ficou muito tempo na lanterna, todo mundo já botava o Goiás como rebaixado,
vem numa uma atuada muito boa, conseguindo vitórias importantes, inclusive aquele espetacular 4-3 de virada sobre o Santos na Vila, o Santos com o time completo. Então, o Goiás vem numa arrancada boa, já deixou o Botafogo e Curitiba para trás e está ali 2 pontos para ser da zona de rebaixamento. É um jogo de vida ou morte para o Goiás. O Bragantino eu acho que é um time que quer ali garantir a sua vaga na próxima competição, próxima Sul-Americana, na competição internacional. Então, eu vou apostar na vitória do Bragantino, porque tem mais time, tem o Claudinho, que é um dos grandes nomes do campeonato, odd também de 2,05. Próximo jogo é do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro visita o esporte que está muito perto de garantir a sua permanência na Série A, né? O Sport está 5 pontos na frente do Vasco, tendo 6 em disputa, então precisa que o Vasco, se só o Vasco tropeçar, ou seja, só o Vasco não ganhar os 2 jogos, que o Sport se mantém na Série A, então está numa situação muito confortável, apesar de ainda ter o risco. O Atlético Mineiro está numa situação complicada que, apesar de não ter mais chances de título, pode ir para pré-Libertadores, porque pode ser ultrapassado pelo Fluminense. Então, acho que o Atlético Mineiro vai com mais garra aí, vai querer vencer o Sport fora de casa, porque inclusive se o Fluminense não vencer o Santos, o Atlético Mineiro vence o Sport, o Atlético Mineiro garante a sua vaga direta à Libertadores. Então, eu aposto na vitória do Atlético Mineiro de 1,72. E o último jogo é o do Palmeiras. Palmeiras e Atlético Goianiense. O Palmeiras, que muita gente sabe que não tem mais nada para fazer no campeonato. Vem aí um monte de empate, derrota. Muito porque também o calendário não ajuda, né? O CBF colocando o jogo do que nem o Palmeiras jogou lá contra Grêmio, Corinthians e Flamengo em 6 dias, 3 jogos. Agora jogou quarta e sexta, então o Palmeiras perde para o Curitiba, volta para São Paulo e no dia seguinte já joga um clássico, né? Mas o Abel Ferreira está testando o time, está fazendo ajustes e o time entra com gana de ganhar exatamente para estar pronto, os caras brigando pela sua posição no time que vai disputar a final da Copa do Brasil no domingo, no dia 28. O Palmeiras, por jogar em casa, eu acho que o Abel vai botar força máxima. Talvez seja, não sei se o Palmeiras já, talvez seja o último jogo do Palmeiras com força máxima no Campeonato Brasileiro, para ser o jogo teste antes da final da Copa do Brasil contra o Grêmio no domingo que vem. E eu acho que o Palmeiras tem mais time que o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense que briga, como eu falei anteriormente, por uma vaga ali na Sul-Americana, mas vem de tropeços, vem de 3 jogos sem vencer, vem dando umas peidadas Atlético Goianiense. Então acho que o Palmeiras vence a partida odd de 1,72. Então vamos fazer o resumo aqui para vocês para te explicar a múltipla. Então a gente fez uma múltipla com os 10 jogos, é aquilo que eu falo. Essa múltipla não é que eu boto 100% de fé, mas aquele negócio, se eu acertar tudo, nada mais justo que eu ganhar um bônusinho, né? Então, a múltipla conta com Roma vencendo o Benevento 1,50, ambas marcam para Inter de Milão e Milan 1,61, vitória do PSG sobre o Mônaco 1,61, vitória do Lille sobre o Lorient 1,80, vitória do Corinthians sobre o Vasco 1,90, vitória do Grêmio sobre o Atlético Paranaense 1,75, vitória do Santos sobre o Fluminense 2,05, essa mesma odd para a vitória do Bragantino sobre o Goiás, vitória do Palmeiras sobre o Atlético Goianiense 1,72, mesma odd também para a vitória do Atlético Mineiro sobre o Sport 1,72. Juntando esses 10 jogos, temos um total de R$ 398,42 nessa múltipla. Botei R$ 1 só para, né? Vai que dá certo. E agora, o jogo da capa. Todo mundo queria saber? Que foi o que deu lucro no meio de semana, né? A gente apostou, a gente teve o bônus de aposta para o jogo entre PSG e Barcelona. Botamos R$ 20 que ia ter menos de 4 gols e meio. Então, se batesse, a gente ganhava R$ 5. E se qualificamos para ganhar o bônus de aposta de R$ 20. Pelo menos a Bet365 me dá R$ 20 de bônus de aposta. Tem gente que ganha 100. Então, depende muito de quanto você tem na sua banca e quanto você costuma apostar. Daí, depois eu apostei R$ 20 em mais de 4 gols e meio no jogo entre PSG e Barcelona, que deu uma odd de 4,33. Bateu. Então, eu fiquei no cenário assim de... Se tem menos de 4 gols e meio, eu ganho R$ 5. Se tem mais de 4 gols e meio, eu ganho R$ 46. E foi o que aconteceu, 4-1 PSG e sucesso no nossa aposta. Para o jogo de amanhã, para a final do campeonato, né, que muitos dizem, porque se o Internacional vencer o Flamengo, é campeão. Se o Flamengo vencer o Inter, toma a liderança e aí só precisa vencer o São Paulo na última rodada para ser campeão. E se empatar, o Inter só precisa vencer também na última rodada para ser campeão
Daí teria que vencer o Corinthians lá na Arena, né? Então, jogos difíceis. O Flamengo teria que vencer o São Paulo. Então, os times paulistas ainda podem decidir título nesse campeonato. E para esse jogo, eu vou seguir a mesma lógica. Eu vou fazer uma aposta em gols e quando começar o jogo, eu vou apostar contra ela. Lembrando que esse bônus de aposta, você só recebe a bonificação da casa, ou seja, esses R$ 20 da casa, quando começa o jogo para passar no jogo. Como eu já falei, eu gosto de fazer uma aposta contra a outra para em qualquer cenário ganhar. E, lógico, lembrando que o bônus de aposta, o bônus da casa, tem que ser uma odd maior que 2 para que pague a sua aposta caso você que vai perder, praticamente, e ainda te dê um lucro. Então eu vou em gols também, menos de 3 gols e meio. Tá 1,25, igual menos de 4 gols e meio entre Barcelona e PSG. Então botei R$ 20, menos de 3 gols e meio, odd de 1,25. Se vencer, ganhamos 5. Se bater, a gente ganha R$ 5. Daí, quando começar o jogo Flamengo Internacional, eu vou entrar em mais de 3 gols e meio. Esse mais de 3 gols e meio tá agora 3,75. Então, se bater, a gente ganha R$ 35. Então, vai ficar esse cenário durante o jogo. Se sair mais de 3 gols e meio, a gente ganha R$ 35. Se não sair, a gente ganha R$ 5. Ok, de qualquer jeito a gente ganha, de qualquer jeito a gente tem lucro. Vamos torcer aí por um 2-2, um 3-1, um 4-0, que daí tá suave, a gente bate a aposta. Então é isso, gente. Muitos jogos aí pro domingo, muitas apostas para esse domingo. Um domingo que praticamente pode decidir todas as classificações do campeonato, pode decidir campeão, quem vai direto para Libertadores, quem já vai para Libertadores, quem vai ficar na Sul-Americana e pode até decidir quem vai ser rebaixado. Então, o campeonato pode ser todo decidido nessa última rodada, nessa penúltima rodada, e a última rodada ser só cumprimento de tabela. Então, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês fizeram alguma aposta diferente ou com algum campeonato alternativo. E até a próxima. Falou!